Olá, meu nome é Valeuska Soares e a minha dupla é Carolina Azevedo e vamos apresentar o seminário intitulado Vacinas Polissacarídicas da disciplina de Polissacarídeos, que é ministrado pela professora Aline no Instituto Federal do Rio de Janeiro e FRJ. A primeira vacina que se tem registro foi criada por Edward Jenner no século XVIII. Jenner dedicou cerca de 20 anos da sua vida aos estudos sobre varíola. E em 1796, ele realizou uma experiência que permitiu a descoberta da vacina. Um pouco antes disso, ele começou a observar que as pessoas que trabalhavam ordenhando vacas não contraíam a varíola, desde que elas já tivessem adquirido a forma animal da doença, que era chamada de cowpox. Então, em 4 de maio de 1976, Jenny inoculou pus da lesão de uma ordenhadora que possuía a varíola da vaca em um menino saudável de 8 anos. Esse garoto adquiriu a doença de uma forma branda e logo se curou. Depois, em 1º de junho, Jenny inoculou nesse mesmo menino o pus da varíola humana e o garoto não apresentou nenhum sintoma. Ou seja, esse menino adquiriu anticorpos devido àquela inoculação com a varíola da vaca. Daí veio a primeira vacina que se tem registro, que nesse caso é uma vacina de vírus atenuado. 2 séculos depois, a varíola foi erradicada. Atualmente, com o avanço da ciência, a gente possui diversos tipos de vacina. Nesse slide aqui, a gente exemplificou apenas algumas, como a vacina atenuada da poliomielite, sarampo, cachumba, a vacina inativada, que tem como exemplo aí bem recente a vacina da Covid, a toxoide, que possui toxina inativada, como a do tétano, e as vacinas de subunidade, que é onde se encaixa as vacinas polissacarídicas. E aí eu tenho como exemplo a de pneumococos e a Haemophilus influenza tipo B. Então, o que são vacinas polissacarídicas? São vacinas que contêm em sua composição polissacarídeos que estão presentes no revestimento externo de algumas bactérias. Então, assim, a bactéria está lá e em sua composição ali externa é feita de polissacarídeos. Esse polissacarídeo pode fazer parte de uma vacina que vai ser administrada e aí a pessoa vai conseguir gerar uma imunidade contra aquele polissacarídeo. Então, quando a pessoa entrar em contato com a bactéria que contém aquele polissacarídeo, vai haver ali o ataque do sistema imune pelo reconhecimento daquele antígeno. As vacinas polissacarídicas podem ser divididas em apenas polissacarídicas, ou seja, são constituídas apenas de polissacarídeos que estão ali presentes na cápsula que envolve o agente infeccioso. Essa versão não induz uma memória imunológica duradoura e não é eficaz em crianças menores de 2 anos. E tem a vacina polissacarídica conjugada. Ela conjuga o polissacarídeo da cápsula da bactéria com a proteína transportadora. Essa conjugação produz uma resposta imunológica mais eficaz e capaz de induzir uma memória duradoura. São eficazes mesmo em crianças menores de 2 anos. Aqui está um esquema que exemplifica como ocorre a imunidade quando administrada uma vacina polissacarídica conjugada. Ela é considerada uma resposta timodependente, porque é necessário que as células T-help apresentem o antígeno para os linfócitos B, que vão então processar esse antígeno e vão produzir anticorpos de memória. Já as vacinas polissacarídicas não conjugadas possuem um processamento imunológico de antígenos timo-independente, onde a ativação dos linfócitos B acontece sem a participação dos linfócitos T-help. Então, os linfócitos B são ativados e transformam-se em plasmócitos para a produção de anticorpos IgM de baixa afinidade e sem memória. A estrutura química vai depender do tipo de vacina em questão. Por exemplo, a vacina polissacarídica 23-valente, a VPP-23, é composta de partículas purificadas, que são os polissacarídeos, das cápsulas de 23 tipos de Streptococcus pneumoniae
ou seja, são polissacarídeos que fazem parte ali das cápsulas dessas 23 cepas de Streptococcus, que é a bactéria em questão que a vacina tem como objetivo combater. Para a produção de uma vacina, é necessário que bactérias sejam cultivadas in vitro, em reatores ou fermentadores, visando a produção de massa celular. Então, para se obter um insumo farmacêutico, é necessário primeiro ter a cultura dessas bactérias para depois ir para a etapa de purificação do polissacarídeo. E após a etapa de purificação, vem a de ativação desse polissacarídeo. Os polissacarídeos ativados ainda passam por 3 etapas de filtragem. Então, esse polissacarídeo passa pela etapa de conjugação, caso seja necessário, com a proteína carreadora, pois, como dito anteriormente, polissacarídeos sozinhos não são capazes de induzir uma resposta de memória duradoura. É realizada então a purificação, que atualmente cada vez mais lança-se mão de técnicas de cromatografia, como gel de filtração ou peneira molecular, troca iônica, afinidade, entre outras. Após essa etapa da cromatografia, pode ser realizada então a etapa de filtragem e está pronto o concentrado da vacina que irá passar pelos testes de qualidade. Durante todas as etapas da produção, os riscos são gerenciados e os testes de controle são realizados, avaliando-se parâmetros como estabilidade, potência da vacina, avaliação da pureza, condições de conjugação, detecção e determinação do concentrado de resíduos da purificação. Bom, e se tratando da aplicação das vacinas polissacarídicas, eu trouxe 2 artigos comentando, sendo que o primeiro é, é sobre as vacinas antimeningocócicas, que são uma das mais conhecidas, né, vacinas polissacarídicas. Aí eu trouxe aqui um print desse artigo. O segundo artigo que eu trouxe para comentar um pouco sobre essas aplicações das vacinas foi esse que ressalta a importância da vacina pneumocócica polissacarídica 23 valente na prevenção das doenças pneumocócicas do Brasil. Então, eu tirei um printzinho que coloquei aqui com resumo e tudo mais, mostrando como é relevante ainda pesquisas sobre as vacinas polissacarídicas e o quanto elas são relevantes para a nossa saúde aqui no país. E se tratando um pouco do contexto da pandemia da Covid-19, eu trouxe esse preparado para o Ministério da Saúde, que reforça a importância da vacinação com a Pneumovax 23, que é a mesma do artigo anterior, em profissionais da saúde acima de 50 anos e em idosos em geral, principalmente por conta das complicações respiratórias que a Covid-19 pode vir a causar. Então, foi recomendado pelo Ministério da Saúde, né, que essas pessoas sejam vacinadas com uma vacina polissacarídica. Já sobre as patentes, eu encontrei muitas patentes com diversos nomes. Nesse caso, eu usei a palavra-chave conjugada ou polissacarídica. Eu tive mais resultado encontrando com a palavra-chave, né? Que eu fiz a pesquisa avançada lá no INPI. Aí eu tive mais resultados sobre vacinas com conjugada. Então, nesses slides, eu trouxe alguns exemplos das patentes que eu encontrei. Eu busquei pegar patentes que a data de publicação fossem mais recentes. No slide anterior, a data de publicação é 2021, e nesse aqui já é 2020, se referindo, né, às vacinas polissacarídicas. Como eu disse, são muitas, e eu trouxe alguns exemplos, né, para a gente poder olhar. Nesse último print das patentes, também fala sobre a pneumocócica. Eu pude observar com as minhas pesquisas que realmente é uma das vacinas mais conhecidas, polissacarídica, são as envolvidas com a vacinação contra pneumococo. É realmente uma das mais conhecidas. Também tem com o meningococo, mas assim, eu encontrei sem dúvidas com muito mais resultados sobre os pneumococos mesmo, vacinas pneumocócicas. E eu gostaria de agradecer a todo mundo, né, por assistir a nossa apresentação, mesmo que gravada. Infelizmente eu não consegui apresentar de forma síncrona, mas eu espero que vocês gostem. Obrigada, professora, e todo mundo.